Já tarde, eu acho, né? Quase 1 da tarde, a todos vocês. Apesar da gente não ter almoçado ainda. Obrigado pelo convite aos organizadores do simpósio. Parabéns pelo evento que está de altíssimo nível. Então, vou falar um pouco de quimioterapia em câncer urotelial e que... Deixa eu só acertar aqui. Vistos os grandes avanços da oncologia atualmente, todo mundo só quer falar de imuno-oncologia, dentro do câncer de próstata, uma série de novos tratamentos. Para mim, sobrou o limão. Por que o limão? Porque é um assunto que, né, provavelmente muitos de vocês já estão cansados de ouvir, mais ou menos uma década e meia, sem nenhuma grande novidade aí na área, tá? Mas eu prometo que eu vou me esforçar para transformar nesse horário nosso limãozinho em algo mais palatável. Minha ideia é fazer uma revisão bem pragmática da situação, bem prática, sobre quimioterapia neoadjuvante, para quem, qual regime, o que a gente ganha fazendo quimioterapia neoadjuvante. Falar um pouquinho sobre quimioterapia adjuvante ou pós-operatória, qual o benefício, pincelar sobre carcinomas uroteliais altos e falar também alguma coisa sobre tratamento paliativo. Acreditem, vai dar para fazer tudo isso em 15 minutos. Qual é o paciente ideal para quimioterapia neoadjuvante, então? Classicamente, os pacientes com tumores T2 a T4A, N0, pelos guidelines americanos e europeus, foram os pacientes incluídos nos principais estudos. Os guidelines americanos um pouco mais liberais já incluem pacientes N positivos, principalmente o NCCN, que, de certa forma, está alinhado com o novo estadiamento de tumores de bexiga. O estadiamento atual passa pacientes até T4A, N3, passaram a ser estágio clínico 3, não mais estágio clínico 4, como eles eram à época dos estudos principais. Os pacientes têm que ter boa função renal para poder tolerar a cisplatina, e têm que ser tratados com a intenção, então, de evoluir para o tratamento curativo cirúrgico radical, cistectomia. Tá? Aqui um resumo dos principais estudos, né? Aqui o estudo clássico de MVAC, né? Mostrando, então, um ganho de sobrevida global para aqueles pacientes que utilizaram o MVAC neoadjuvante versus aqueles que não usaram, então, incluindo essa população de T2 a 4 N0. Tá? Outro esquema com CMV, um esquema sem a Adria, um pouco menos tóxico, mas também mostrando aí um ganho de sobrevida importante em se fazer o tratamento neoadjuvante. Então, está aí o grande benefício, né? Fazer quimioterapia neoadjuvante nessa população de pacientes aumenta a sobrevida a longo prazo. Tá? Resumo de uma meta-análise da Cochrane, já de alguns anos, mostrando, então, um ganho absoluto, algo em torno de 4% na taxa de sobrevida de 5 anos, indo de 45% para próximo de 50%, então, de sobrevida global. Quais são os esquemas para serem utilizados? MVAC, um esquema bem clássico, né? Talvez a grande evolução dos últimos anos tenha sido a adoção ou a entrada do conceito de dose e densidade para o MVAC, né? Que nada mais é do que utilizar o fator de crescimento de colônias, filgrastima ou granuloquine, após o ciclo de químio, com a ideia de encurtar o intervalo entre um ciclo e outro, né? Fazendo o tratamento em menos tempo, e isso, importantemente, reduz a toxicidade hematológica. Tá? E o esquema, uma extrapolação, né, de uso, nós vamos ver alguma coisa dos dados, de gencitabina e cisplatina, um esquema vindo lá da doença metastática para neoadjuvância, e que tem dados bastante divergentes em relação à sua eficácia. Então, aqui os estudos talvez mais recentes da área, 2 estudos publicados juntos no JCO em 2014, utilizando MVAC dose densa, né, estudos de fase 2 sem braço comparador, mas mostrando, então, uma taxa de resposta patológica completa importante, algo aí na faixa dos 30%, 30% a 38%, muito parecido com o que o estudo original do MVAC mostrou, né? Esses estudos já incluindo, então, pacientes com N positivo, né, dentro dessa visão um pouco mais moderna, e mostrando um importante ganho de sobrevida para aqueles pacientes aqui que atingiram resposta patológica completa. Importantemente, assim, esses estudos mostraram uma boa tolerância ao tratamento MVAC. Quem já fez MVAC ou teve um paciente seu submetido a MVAC neoadjuvante, sabe que é um esquema muito tóxico, difícil de fazer, não é para qualquer um.
né? Certa vez ouvi um colega aqui do Clínicas falar que quando mandava os pacientes para fazer quimioterapia neoadjuvante, os pacientes não voltavam porque eles derretiam com a quimio, né? Isso não é exagero, a gente sabe que é um tratamento difícil e parece que então, esse conceito da dose e densidade melhora de forma geral a toxicidade hematológica e também a questão de mucosite, que é muito importante nesses tratamentos. Tá? Aqui uma meta-análise, então, mostrando a questão da importância da quimioterapia e da resposta atingida pela quimioterapia, onde a resposta patológica completa, o paciente que desapareceu por completo o tumor, tem um ganho de sobrevida bem importante em relação àqueles pacientes que têm doença residual após a quimio neoadjuvante. A grande questão é, será que gemcitabina e cisplatina é equivalente ao MVAC na neoadjuvância? E esse é um dado bastante controverso, não existe nenhum dado de nível 1, nenhuma randomização, estudo prospectivo randomizado, fase 3, que mostre a equivalência ou a não inferioridade de um esquema e outro. O que nós temos são dados retrospectivos, séries retrospectivas. Aqui, para ilustrar, são 3 estudos diferentes com séries retrospectivas, 2 mostrando uma certa equivalência na proporção de resposta patológica completa, né, pacientes com GC versus pacientes com MVAC, algo em torno aí de 30%, que é o que a gente viu ali no estudo anterior de dose densa. Né, esse outro estudo aqui mostrando que talvez, apesar da resposta patológica completa muito parecida com GC e MVAC, talvez alguma diferença de sobrevida, de longo prazo. Esse estudo um pouco mais recente, sugerindo que tem menos resposta patológica completa com GC. Então, é uma área de controvérsia, né, e a gente hoje considera usar GC, principalmente para aqueles pacientes que não têm um performance tão bom, um pouco mais idosos, que certamente não vão tolerar um esquema potente como o MVAC. Tá? E quanto à cirurgia, a cirurgia primeiro e o tratamento quimioterápico depois, a adjuvância em câncer de bexiga, né? O que nós temos de dados? Bom, nós temos uma série de pequenos estudos, tá? A maioria deles são negativos. Tem um estudo fase 3 que comparou quimioterapia imediata versus quimioterapia no momento da recidiva, que nós vamos ver em seguida, sugere algum benefício. Temos uma série de meta-análises baseadas nesses pequenos estudos, então seus resultados são de forma questionados, porque o N é muito pequeno. E hoje, o melhor que a gente pode considerar é uma alternativa à neoadjuvância, né, quando a neoadjuvância não foi feita por alguma razão. Tá? Então, esse é o estudo fase 3 que eu comentei, publicado em 2015 no Lancet Oncology, onde eles submeteram os pacientes à quimioterapia à base de platina de imediato pós-operatório, para pacientes T3 ou T4, ou N positivos, versus a quimioterapia no momento da recidiva. E o que esse estudo basicamente mostrou é um ganho de sobrevida livre de progressão, que nós podemos ver aqui no gráfico, mas não houve ganho de sobrevida global. Tá? E numa análise pós-ROC, né, pós-estudo, não previamente planejada, exploratória, parece haver um benefício naqueles pacientes que são linfonodo positivos em termos de ganho de sobrevida, mas isso é mais um gerador de hipótese do que um dado definitivo. Parece que talvez, nessa situação, a gente mais adie a recidiva da doença do que realmente tenha um ganho de sobrevida diferente do cenário de neoadjuvância. Tá? E aqui os dados de meta-análise, então, sugerindo um ganho de sobrevida, né, mas, de novo, são todos estudos muito pequenos e esses dados são considerados inconclusivos. Aqui também, novamente, uma meta-análise da Cochrane, também de alguns anos atrás, mostrando que talvez a gente tenha algo em torno de uns 9% de ganho em 3 anos de sobrevida, mas, de novo, esse estudo, vejam aqui os números, né, partindo de 240 pacientes, número de eventos, 130, são Ns pequenos, e isso é um dado, então, hoje considerado não definitivo. Qual é o cenário que nós estamos caminhando hoje, né, com o advento da imuno-oncologia, que vocês ouviram falar ontem, vão ouvir falar hoje na sessão do início da tarde, é que para pacientes que têm a doença residual ou que não responderam bem à neoadjuvância, a utilização de diferentes tipos de inibidores do checkpoint imunológico, né, anti-PD1 ou anti-PDL1, no cenário adjuvante versus um quadro de placebo-observação, para a gente saber se essas drogas podem, então, melhorar o desfecho daqueles pacientes que não atingiram a resposta patológica completa com a terapia baseada em platina neoadjuvante. E quanto a tumores uroteriais altos,
Temos basicamente uma escassez de dados, tá? Pequeníssimos estudos, tem dados de meta-análise sugerindo que na neoadjuvância pode haver algum benefício parecido com o câncer de bexiga e na adjuvância não parece funcionar ou não ajudar os pacientes. Então, esses é o estudo publicado então, em 2014, sugerindo então que na adjuvância a composição dos estudos, os resultados é negativa, mostrando nenhum benefício, mas que parece que terapia baseada em platina neoadjuvante, 2 pequenos estudos, mas aqui um pequeno ganho de sobrevida. Então, eu acho que é uma questão que pode ser considerada, né, seguindo o conceito de que possa ser uma doença do mesmo espectro da bexiga, tá? Mas ainda muito pouco estudado. E quanto à doença metastática? Bom, a doença metastática são basicamente os mesmos regimes que nós acabamos de falar, baseados em platina, né, com o conceito de que a cisplatina e a gemcitabina vão reduzir a toxicidade de uma forma geral. A dose e densidade também entra aqui na doença metastática, de onde ela saiu para ir para a neoadjuvância, mostrando, então, também uma importante redução de toxicidade hematológica. Tá? Aqui a gente tem a opção para pacientes que têm pior função renal, considerar o uso de carboplatina em vez de cis. E poucas opções de quimioterapia reais após a primeira linha, apenas uma droga com um pequeno ganho de sobrevida, e que nós vamos dar uma revisada agora nos dados. Então, aqui são os dados do MVAC versus gemcitabina, dado já bem clássico, né? Vejam aqui a data da publicação, então quase 15 anos aí dos resultados, mostrando que gemcitabina e cisplatina versus MVAC tem uma sobrevida parecida, com uma importante redução de morte por toxicidade. Vocês vejam que, né, 3% de morte por toxicidade do MVAC clássico versus 1% da GC. Tá? E aqui, então, a dose e densidade do MVAC entrando versus o MVAC comum, mostrando, não é estatisticamente significativo, mas talvez um trend, a ganho de sobrevida, mas reduzindo de forma importante a toxicidade, então se tornando aí uma opção terapêutica, também um estudo já, vejam aí, mais de 15 anos já. Tá? No paciente que não é fit para a cisplatina, há a ideia de se poder utilizar as mesmas bases de tratamento do MVAC ou a gemcitabina, usando como companheira a carboplatina, não parecendo haver diferença em desfecho, né? De novo, aqui é o MCAV, que é com gemcitabina, o MVAC com gemcitabina versus o gemcitabina, desculpa, com carbo versus gemcitabina e carbo, mostrando sobrevida global similar, mas com uma diferença aqui importante de toxicidade, né? Então, o esquema com múltiplas drogas sendo bem mais tóxico, aqui toxicidade 3 ou 4, né, que são toxicidades importantes. Faixa de 9 meses, 8 a 9 meses a sobrevida global desses pacientes, mediana. Aqui, só para ilustrar a vinflunina, que é um alcaloide da vinca, a única droga assim, que tem alguma sugestão de benefício de sobrevida livre de sobrevida global, né, em segunda linha, mas é um benefício bastante limitado, né, não chega aí bem a, talvez um pouquinho mais do que 2 meses aí, né, aqui é versus tratamento suportivo, né, não tem droga ativa em comparação. Tá? As outras drogas não têm esse ganho de sobrevida. A vinflunina é um tratamento tóxico, dá bastante toxicidade hematológica. E é uma das alternativas hoje, entre outras, como taxanos e outras medicações. E aqui, na verdade, a grande questão que nós vamos falar depois, no início da tarde, é o advento da imuno-oncologia, indo para, hoje, sendo provavelmente o standard em segunda linha na grande maioria dos pacientes, né? Temos diferentes drogas, todas elas mostrando mais ou menos uma magnitude parecida de benefício, taxas de resposta algo em torno aí de 15% a 20%, uma sobrevida livre de progressão curta, né? Algo em torno de 2 meses, mas com sobrevida global aí, chegando aí a perto de 1 ano. Em segunda linha, esse é um dado muito interessante. Hoje, várias dessas drogas já estão standard em segunda
em segunda linha. Aqui no Brasil nós temos aprovados o Pembro e o Atezo em bula. Tá? E o caminho para apontar o caminho que nós provavelmente vamos seguir é que, com o advento da sequenciamento genético de nova geração, provavelmente vai começar a acontecer com câncer de bexiga, câncer urotelial, o que aconteceu com câncer de mama há alguns anos atrás, onde nós, sob um guarda-chuva de um único diagnóstico, nós vamos começar a ter diferentes doenças conforme a expressão gênica desses tumores, onde hoje a gente pode pensar em dividir os tumores uroteliais em 2 grandes grupos, os luminais, ou os basais escamosos, ou 3 grupos, e os neuronais. Dentro dos luminais, tipos diferentes, com padrões, né, de epidemiológicos diferentes, mas que tem fatores importantes em relação ao tratamento. Então, esse grupo luminal papilar resistente à platina, provavelmente é um grupo que vai ser investigado para inibidores da FGFR3, que é um gene importantemente expressado nessa população. Luminais infiltrados, resistentes à platina, mas são sensíveis aos checkpoint inhibitors. Né? Luminais puros, targeted therapy para algum tipo de gene relacionados. Os basais escamosos são aqueles que são sensíveis à platina, sensíveis à imuno-oncologia, aos checkpoint inhibitors. E os neuronais, que são praticamente tumores neuroendócrinos, né, parecidos com pequenas células, que devem ser tratados, talvez, com esquemas baseados hoje para tratamento de pequenas células. Então, essa é uma ideia do que está acontecendo no campo e que talvez isso vai influenciar os estudos futuros e nós vamos ter mais só um saco de gatos de carcinomas uroteliais e vamos ter tipos específicos de carcinomas uroteliais com tratamentos específicos. Então, seria isso que eu teria para falar. Obrigado.